palavra do Senhor na Epístola de Judas. Judas, nós exporemos essa noite o versículo 20 e 21. Judas, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós cremos piamente, Pai, que na proclamação da Tua palavra o Senhor fala conosco. Por isso nós rogamos por essa bênção, por essa graça, Senhor. Edifica-nos, Pai. Alimenta-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé, para que possamos viver uma vida para a glória do Senhor. Nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a genuína e verdadeira doutrina cristã, ela é bastante clara e enfática quando diz que o homem ele só é salvo por meio da fé. Isso é obra da graça de Deus, não por obras nossas, mas obra exclusivamente da graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer que nos torne dignos desse amor. Qualquer religião que ensine o contrário a isso é amaldiçoada. Então a doutrina cristã é enfática nesse aspecto. É por iniciativa dele que estamos no pacto. Ele vem até nós, por meio de Cristo, e atrai-nos a si e nos une a ele em amor pactual. Nós não éramos dignos nem capazes de amá-lo. É ele quem vem e faz tudo em nós e continua fazendo em nós. Contudo, irmãos, estando unidos a ele, estando agora no pacto, nessa relação pactual, nós somos chamados a participar ativamente dessa relação. Uma resposta ao amor revelado em Cristo. Essa atitude ativa de respeito à nossa responsabilidade dentro do pacto e ao usufruto dos benefícios do pacto. Nós somos responsáveis e devemos agir. Essa nova relação com Deus, né, em Cristo e fruto da sua graça, ela envolve dar-se a Deus e receber de Deus. Receber dele toda a graça e todo o bem por meio de Cristo, e por meio de Cristo nós rendemos a ele nosso amor, a nossa obediência e a nossa adoração. No texto que nós lemos na Epístola de Judas, nós encontramos uma ordenança que diz respeito à nossa responsabilidade. E a ordenança é manter-se, guardar-se no amor de Deus. Ora, irmãos, uma vez estando no amor de Deus, por iniciativa dele, nós somos chamados a manter-nos, a guardar-nos e a conservar-nos em seu amor. E eu não quero dizer com isso, irmãos, e muito menos Judas, o nosso irmão Judas, que o peso de nos mantermos no amor de Deus recaia sobre nós. De maneira alguma, né? De forma que o manter-se no amor, na graça de Salvador, dependesse de nós. Não é esse o ponto. Se nós atentarmos para o versículo 24, alguns versículos à frente, o próprio Judas deixa claro isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Portanto, é indubitável, sem dúvida alguma, que Deus é quem nos sustenta e nos faz perseverar e nos conserva em seu amor. Contudo, também é indubitável, irmãos, é igualmente indubitável que nós devemos nos esforçar, conforme nós encontramos nessa ordenança da palavra do Senhor, para nos mantermos no seu amor. A única porta de entrada para essa comunhão com Deus é a sua graça, é a sua misericórdia. Tendo entrado por essa porta, nós estamos num relacionamento ativo com Deus. Tendo entrado por essa porta que é Cristo, nós agora passamos a trilhar um caminho estreito. Deus nos põe, pela sua graça, na sua mesa e nos chama de filhos. Então Ele espera que nós hajamos como filhos. E eis, irmãos, um dualismo cristão no qual nós, embora não entendamos plenamente, nós nos agarramos e nós cremos. A plena soberania de Deus na nossa santificação e a responsabilidade da igreja, a responsabilidade do crente.
E nessa relação, irmãos, nós temos dois extremos, dois perigosos extremos. O primeiro é o legalismo e o segundo é o antinominismo. O legalismo leva o homem a pensar que ele pode obedecer à lei por suas próprias forças. Ele não obedece à lei por amor de Deus, mas por amor de si mesmo. O antinominismo vai no extremo oposto. Ele distorce a graça e desconsidera, despreza a necessidade de obediência a Deus da parte do cristão como algo necessário para a santificação. E é exatamente esse, irmãos, o contexto da epístola de Judas. Judas, que é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo e o irmão de Tiago, autor da epístola que o Bruno expôs pela manhã. Né? O contexto era exatamente falsos cristãos, libertinos, que barateavam a graça de Deus como desculpa para não obedecer aos mandamentos do Senhor. Judas, então, escreve para os verdadeiros crentes contra esses falsos crentes que até hoje estão no meio da igreja e vivem de maneira impiedosa, embora digam ser cristãos. Nessa noite, então, queridos, seguindo esse raciocínio de Judas, eu enfatizarei a responsabilidade humana. Mas eu não quero, irmãos, que se esqueçam desta realidade da plena soberania de Deus e nossa dependência dele. Portanto, nós faremos da seguinte forma. Primeiro, nós veremos as questões relacionadas à ordem propriamente dita. Guardai-vos no amor de Deus. E depois, nós veremos como nós devemos nos guardar no amor de Deus. Isto é, os modos, né, os meios. Então, nós veremos meio por meio. E em toda a nossa exposição, irmãos, nessa noite, lembrem-se disso. Os cristãos são responsáveis por permanecerem fiéis a Deus. E eles devem se esforçar para fazer isso. Embora Deus preserve os cristãos na fidelidade a Ele, Ele não faz isso a parte dos meios das obras piedosas e sinceras deles. Se nós abrirmos, voltem por favor a epístola de Judas, e nós veremos o seguinte raciocínio que Judas faz. Do versículo 1 ao versículo 3, ele se apresenta e diz o propósito da sua escrita. Ele iria escrever sobre a salvação, mas passa agora a fazer uma obra apologética. Do versículo 5 ao versículo 8, do versículo 4 ao 8, ele passa a fazer paralelos com o Antigo Testamento, a história de Israel, com o que estava acontecendo na igreja naqueles dias. Do versículo 8 ao versículo 16, ele traça uma descrição, né? Ele qualifica os falsos mestres, esses falsos crentes, e fala acerca do juízo vindouro sobre eles. E do versículo 17 ao 23, onde se encontra o nosso texto, ele passa a dar algumas instruções para os verdadeiros crentes, em contraste com os falsos crentes. E então ele termina com uma doxologia a Deus, né? Uma exaltação, uma adoração ao nosso Senhor. Portanto, irmãos, os cristãos verdadeiros, diferentemente dos falsos cristãos, devem se manter no amor de Deus, no uso dos meios que Deus lhe deu. Vejamos então, primeiramente, a questão da ordenança. Quando nós tratamos acerca da ordenança, qualquer ordenança na Escritura, nós precisamos nos fazer duas questões, pelo menos. A primeira é, a quem essa ordenança é direcionada? E a segunda é, qual é a ordenança propriamente dita? Quando nós nos questionamos a quem a ordenança é direcionada, veja comigo no versículo 20. Judas fala, vós, porém, amados. Veja, irmãos, vós quem? Judas está falando para crentes, né, para cristãos verdadeiros. Então, ele está se referindo aos crentes. Quando ele fala vós, porém, ele estabelece então um contraste com os falsos profetas e os homens ímpios que ele faz referência no versículo anterior. Só que interessante é que ele chama esses crentes por uma expressão. Ele os chama de amados. Ou seja, eles são alvos do amor de Deus. Irmãos, essa designação é de grande importância aqui, exatamente para que nós não pensemos que o guardar-se no amor de Deus é, em última análise, por nós mesmos. Não é isso. Nós somos amados por Deus e, por isso, nós devemos nos guardar no seu amor. Crente, você é amado de Deus. Você já parou para pensar quão maravilhoso é esse status, amado de Deus? Você não era digno desse amor, mas Ele te amou. Encontre força nessa realidade para obedecer o mandamento que seguirá. E como o John Owen fala, a graça não anula a nossa responsabilidade, mas ela nos capacita a cumpri-la.
Você é amado de Deus. Console-se nesse amor. Você é amado de Deus. Então, ame a Deus e ame ao próximo. Agora, não convertido. Ruim é a sua situação. A Escritura diz que sem Cristo, você é inimigo de Deus e é odiado por Ele. O Senhor odeia o ímpio, diz Salmo 11, versículo 5. Você, como você está, sem Cristo, não confiando nele, não é alvo do amor de Deus, mas é alvo da sua ira. Não considere Deus mal por isso. Isso não é maldade. O nome disso é justiça santa. Assim como seria injusto um juiz absolver e amar e liberar um pecador, um criminoso, assim também não tem como Deus, santo e justo, amar um homem, um pecador não arrependido. Mas esse amor pode ser seu. Vestindo-se com as vestes justas de Cristo e sendo transformado por Ele, você é amado por Deus. E aí você pode perguntar, como? Como então eu me visto com as vestes justas de Cristo e sou transformado por Ele? A resposta é fé. Pela fé, confiando somente nele como seu Salvador, você será como um vaso a transbordar do amor de Deus, porque a ira de Deus que viria sobre você foi derramada sobre Cristo. E aí nós chegamos então, irmãos, na segunda questão acerca da ordenança. Qual é a ordem dada? A ordem dada é, versículo 21, guardai-vos ou conservai-vos, mantenhai-vos no amor de Deus. No início da epístola, irmãos, veja comigo no versículo 1, Judas ele já havia falado algo a respeito do que ele diz aqui nesses versos. Ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Veja, irmãos, ele diz, os crentes são amados de Deus Pai, os crentes são guardados em Jesus Cristo, o Deus Filho. Esse contexto maior, irmãos, nos mostra que o crente já é amado por Deus e já está guardado em Jesus Cristo pela união com Cristo. São amados por Deus, não pelos méritos dos crentes, mas porque estão em Cristo, e são guardados em Jesus porque foram amados por Deus. Essa é a relação e esse é o contexto maior que Judas nos dá. Não obstante, irmãos, essa maravilhosa verdade, que é o fundamento de toda a verdadeira religião, Judas não deixa de ordenar que os crentes se mantenham no amor de Deus. Isso certamente, irmãos, ecoa as palavras do nosso Senhor. Por favor, João, capítulo 15, versículo 9 e 10. De modo similar, o nosso Senhor fala acerca disso, dessa ordenança. Diz assim a palavra de Deus, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quero então, irmãos, suscitar aqui 3 questões acerca dessa ordenança. Primeiro, o que significa guardar-se no amor de Deus? E segundo, que implicações o cumprimento dessa ordenança traz para as nossas vidas? E terceiro, que implicações a desobediência a essa ordenança traz para as nossas vidas? Primeiro, o que significa guardar-se no amor de Deus, irmãos? Para entendermos esse guardar-se no amor de Deus, é necessário que nós nos lembremos do contexto. Judas está fazendo um contraste com os falsos convertidos, né, que não se guardavam do amor de Deus, mas se entregavam às suas depravações, conforme ele diz no versículo 18 e 19. Ele diz, estes, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes que promovem divisão, são sensuais e não têm o espírito. Então, Judas usa aqui a palavra guardar, que está ligada à ideia de encarcerar, colocar em cadeias, né? Manter preso, firme, conservar. Essa é a ideia que ele quer dar para a gente. Dessa forma, irmãos, guardar-se no amor de Deus é guardar-se no amor de Deus por eles, manifestado em Jesus Cristo. É conservar-se, manter-se, preservar, perseverar firmes no Evangelho, que é a expressão máxima e plena do amor de Deus. Caso os cristãos aceitassem a perversão,
aquela adulteração da graça que aqueles falsos convertidos estavam fazendo e pregada pelos falsos mestres, eles estariam se colocando fora do amor de Deus. Como os próprios falsos mestres estavam fora do amor de Deus. O amor de Deus, por eles, não consistia em permitir uma vida imoral sexual e na satisfação dos prazeres carnais, como os libertinos estavam interpretando. Consistia em guardá-los de tropeços e prepará-los nesta vida para serem imaculados diante dele. Numa só frase, o que é guardar-se no amor de Deus? Guardar-se no amor de Deus é viver em santidade. Portanto, quando os cristãos se esforçam para fazer a vontade de Deus, diferentemente do falso crente e do ímpio, que abomina a palavra de Deus, a lei do Senhor e a sua vontade, então os crentes fazendo isso, eles se guardam no amor de Deus. A ênfase aqui, irmãos, é colocada na contribuição do crente ao relacionamento. O guardar-se no amor de Deus é fazer do amor de Deus o nosso guardião nesta vida. Que implicações, então, irmãos, nós temos para a obediência a essa ordenança? Pelo menos 4. Primeiro, o alcance da certeza de salvação. O Thomas Watson, claramente, ele diz assim, a segurança da salvação é um fruto e uma consequência da santificação. Traz também, irmãos, ânimo na caminhada. A santidade de vida é uma das graças que Deus dá para o seu crente, para o povo, para os crentes, que o anima a caminhar de maneira perseverante. Quanto mais um crente se entrega ao pecado, mais ele desanima na caminhada. Ora, irmãos, acaso essa não é a nossa própria experiência? Quando nós guardamos algum pecado não confessado e não abandonado, nós tendemos a desanimar na nossa caminhada. Quantos não são os que se entregam a um pecado após outro e se veem cada vez mais longe da comunhão com Deus? Contudo, a santidade nos anima. Ela nos possibilita ver os primeiros frutos do Espírito da era vindoura gerados em nós aqui, no agora. Aquele que não ama a santidade, não ama aquele que é em si mesmo todo santo. Agora, a terceira implicação, irmãos, dessa obediência é que Cristo é glorificado, o Evangelho é glorificado, a igreja é adornada, o reino de Deus é promovido. E o quarto, irmãos, é manter-se no amor de Deus, livra-nos do amor ao mundo. Quando nós nos deleitamos na glória de Cristo, quando nós devotamos todo o nosso amor a Ele, nós guardamos o nosso coração de adultérios espirituais para amar o mundo, para amar a nossa carne ou amar as propostas de Satanás. Agora, irmãos, igualmente, nós temos implicações para a desobediência a essa ordenança. A perda do benefício da certeza de salvação é uma dessas implicações da negligência a essa ordenança. Como Jonathan Edwards fala muito belo, de maneira muito clara. Quando Cristo se revela a nós, temos a certeza do seu amor e favor. Mas se você vive em algum tipo de pecado, isto é, não vive guardado no amor de Deus, não é de surpreender que isso diminua grandemente a sua certeza. Afinal de contas, isso subjuga o exercício da graça e esconde a luz da face de Deus. E pode acontecer que você nunca saber se é um verdadeiro cristão, até que tenha abandonado totalmente o pecado no qual vive. Irmãos, quando nós nos entregamos ao pecado, a alma começa a questionar e a pôr em dúvida a salvação, embora ela seja salva. Então, a certeza da salvação torna-se uma joia rara nessa alma. A negligência, irmãos, dessa obediência traz desânimo na caminhada. Traz também vergonha para Cristo e o Evangelho, como Paulo fala, citando o profeta Isaías. O nome do Senhor é blasfemado entre as nações por vossa causa. Quando você não se mantém no amor de Deus, o nome do Senhor é blasfemado. O Evangelho é envergonhado e o testemunho do reino é manchado. E por último, irmãos, manter-se no amor de Deus é manter-se fora, né? Não se manter no amor de Deus é manter-se no amor ao mundo. Como Thomas Brooks fala, seria mais fácil fazer os dois polos se encontrarem do que unir o amor a Cristo e o amor ao mundo. Não se manter no amor de Deus, irmãos, produz diversos demas. Aquele homem que um dia fora cooperador de Paulo, mas que o próprio Paulo falou a seu respeito em 2 Timóteo 4,10.
tendo amado o presente século, ele abandonou a causa de Cristo. Quantos hoje estão assim, porque não se guardam no amor de Deus? Atentemos, irmãos, para a grande importância que há nessa ordenança. Guardar-se no amor de Deus. E se você não a tem cumprido, arrependa-se e busque no poder do Espírito, busque graça em Cristo para fazê-lo. Nós vimos, irmãos, até aqui, primeiro que diz respeito à ordenança. O que significa essa ordenança é guardar-se no amor de Deus e as implicações da obediência e da desobediência. Agora nós veremos como cumprir a ordenança. Né? Como cumprir a ordenança. E nós vemos isso, irmãos, aqui nos versículos 20 e 21, quando Judas fala: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Antes de nós vermos os modos propriamente dito, como nós nos guardamos no amor de Deus, como nós nos conservamos em seu amor, veja, irmãos, primeiramente, a graça de Deus nessas palavras. A graça de Deus que não somente nos ordena, nos instruindo como vivermos para a glória de Deus, não nos deixando solto em nossos próprios achismos, né? Feito cegos que não sabem por onde ir. Ele nos ordena, né? Isso é graça, a lei do Senhor é graça, né? Ele dá a graça a ordenar. Mas não somente isso, nós vemos a graça do Senhor quando Ele não somente ordena, mas Ele diz como nós podemos cumprir a sua ordenança. E é isso que Ele faz aqui. Por que essas expressões que nós lemos agora dizem respeito aos meios, irmãos? Por que isso diz respeito aos meios? No grego, irmãos, que foi a língua no qual o Novo Testamento foi escrito, nós temos uma ferramenta na língua muito bela. Né? Quando o autor bíblico ele coloca um verbo em forma de ordem, né, no imperativo, e ele coloca alguns outros verbos num tipo específico no grego, ele está querendo mostrar aqui como você vai cumprir essa ordem. Né? Operando isso aqui, você vai cumprir essa ordem. Geralmente, esses outros verbos são colocados no nosso gerúndio, no português, né? Andando, guardando e tal. Então, a ordenança é uma, guardar-se no amor de Deus. Orando no Espírito, edificando-se na fé santíssima e esperando a misericórdia de Deus, de Cristo, são os meios pelos quais nós nos guardamos. Um exemplo. Um pai que está fora da casa chama o filho que está no interior da casa e diz: filho, venha para aqui. Né? E aí o filho começa a vir e ele diz como ele quer que ele venha. Então ele diz: venha andando, não correndo. Então essa é a estrutura, irmãos, que Judas faz aqui. Ele dá a ordem e depois ele passa a explicar como essa ordem ela vai ser cumprida. De maneira que a ideia que Judas quer trazer é que o uso dos meios, é pelo uso dos meios que somos mantidos no amor de Deus. Isso não é um uso pontual, né? A gente não faz uma vez. O que ele quer trazer para a gente é que é um uso contínuo. E assim Judas trata ao falar deles em um tempo no grego que traz a ação contínua. Eu sempre vou estar fazendo isso. Não é uma coisa pontual que eu faço uma vez na minha vida cristã e depois não faço mais. Portanto, irmãos, os meios são o aproximar do cristão e tomar posse da graça, das graças que estão em Cristo já reservadas para o crente, mantendo-se assim no amor de Deus. Os meios aqui são descritos: edificar-se na fé santíssima, orar no Espírito Santo e guardar-se e aguardar a misericórdia vindoura. Irmãos, assim como Deus fez o pulmão para que por meio dele nós recebêssemos oxigênio, assim também Deus deu à igreja meios de graça para serem o meio pelo qual ela recebe a graça do Pai, dada por meio do Filho e derramada pelo Espírito. E assim como o homem que usa bem os seus pulmões vive e vive bem, assim também o crente que usa bem, contínua e piedosamente esses meios de graça, vive e vive uma vida cristã firmada no Senhor. Negligenciá-los traz grandes danos à alma. E os meios de graça são canais pelos quais Deus comunica as graças. Nós não precisamos inventar, irmãos. Basta fazermos aquilo que o nosso Senhor nos ordena. E aqui nós encontramos a simplicidade do Evangelho na santificação do seu povo. Então, vejamos o primeiro meio pelo qual nós nos guardamos no amor de Deus. Primeiro, edificando-se na nossa fé santíssima. Enquanto os ímpios, irmãos, eles entram na comunidade e causam divisões, Judas ordena que os crentes verdadeiros se edifiquem mutuamente
em torno da verdadeira fé, fortalecendo a igreja em uma doutrina comum. A fé santíssima, irmãos, Judas se refere a um conjunto de doutrinas, né? A doutrina apostólica, o ensino do nosso Senhor. E nós sabemos disso porque Judas aqui, no versículo 3, se vocês puderem abrir, por favor. No versículo 3, ele diz, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, de uma vez por todas, que foi entregue aos santos. Interessante, irmãos, é que a palavra para fé no Novo Testamento, ela significa fé salvífica, a nossa confiança em Cristo, mas também fé, sistema de doutrinas. E isso deixa muito claro quando no grego ele utiliza um artigo. E aqui Judas faz isso. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui Judas está falando de um conjunto de doutrinas, né? E nós somos edificados nesse conjunto de doutrinas. A ideia é que é preciso reter o fundamento da fé, avançando continuamente rumo à perfeição. Ou seja, a edificação na fé santíssima é fazer o crescimento na fé que seja algo constante. Cada doutrina da palavra do Senhor é um tijolo que nós pegamos e vamos colocando em nossos pés para que possamos caminhar de maneira firme. Devemos estudar a Santíssima Fé para edificar os nossos irmãos, não para debates frívolos, arrogância intelectual ou o conhecimento pelo conhecimento, mas visando a edificação dos santos, quer na igreja local, quer no ambiente familiar, quer em situações individuais de consolo, de repreensão ou de encorajamento. E aqui, irmãos, é necessário a gente parar e perguntar: como anda o seu crescimento na fé? Você é daqueles que ama dizer que eu aprendi assim, eu creio assim, e eu não estou disposto a aprender nada acerca da Santíssima Fé, ou muito menos corrigir uma compreensão errada que você tenha da Escritura. Se você pensa assim, eu convido a questionar acerca da sua permanência no amor de Deus. Pois um crente verdadeiro, um crente guardado no amor de Deus, ama edificar-se e ser edificado continuamente na Santíssima Fé. Edificar-se, irmãos, na fé é ir até o santo armazém da Escritura, retirar dela os santos tijolos da doutrina do Evangelho e colocar sob os nossos pés. Isso fortalece a igreja, isso edifica a igreja. Edifiquemo-nos, irmãos, uns aos outros, na nossa fé. Agora deixe-me falar algumas maneiras como nós podemos nos edificar na fé. A primeira é individualmente, lendo a Escritura, estudando a palavra, memorizando a palavra, lendo bons livros acerca da palavra. A segunda, e é o enfoque de Judas aqui, é coletivamente. A pregação pública da palavra é um momento ímpar para que essa edificação seja operada. Os cultos domésticos, as conversas edificantes sobre a palavra do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero dar mais duas palavras. Primeiro, uma palavra de advertência, de cautela. E segundo, um motivo de louvor. Quanto à advertência, lembremos-nos de que a fé é nossa e ela é santíssima. Não tratemos então, irmãos, as coisas santíssimas do Senhor sem reverência e santo temor. Jovens, tomemos cuidado, né? Nós somos muito tentados nisso. O lidar com as doutrinas santas da palavra de Deus não é coisa para meninos espirituais. Lidem com as doutrinas da Escritura com zelo e empolgação, mas também com reverência, com temor, com oração e em constante autoexame. Se você não tratar dessa forma, você toma o nome do Senhor Deus em vão. Conforme Palmer Robson falou recentemente em São Paulo, se você trata a teologia como algo meramente da mente, você está blasfemando contra Deus. E aqui o motivo de louvor, irmãos. A Santíssima Fé é a Escritura, é todo o seu ensinamento. Contudo, irmãos, nós sabemos como os homens eles são perversos e maus, e como eles pegam as doutrinas da palavra do Senhor e as distorcem, e diz que aquilo que eles estão ensinando é doutrina da palavra do Senhor. Por isso, Deus, em sua providência, em sua sabedoria, conduzindo a história da igreja, ele levantou homens de oração, homens devotos, de devoção, com muita sabedoria e conhecimento, homens que visavam preservar a correta interpretação da palavra e a unidade da igreja, e escreveram documentos esses que nós chamamos de credos ou de confissões.
E graças ao nosso bom Deus, irmãos, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, possui um documento doutrinário que sistematiza essa fé santíssima e que possibilita a nossa unidade em período em que cada um quer ter a sua própria verdade, em período em que cada um quer interpretar a sua própria doutrina. Estes documentos não são a fé santíssima, mas eles organizam esses temas doutrinários e foram escritos para a unidade, não para a divisão. E esse é o motivo de louvor que nós devemos ter. Louvar o Senhor por esse cuidado que Ele tem com a sua igreja. Nós entramos então, irmãos, no segundo meio de nos guardarmos no amor do Senhor. Orando no Espírito. Primeiro, edificando-se na fé santíssima. Segundo, orando no Espírito. Ao contrário dos falsos mestres, irmãos, que tinham o Espírito, que não tinham o Espírito e viviam na sua impureza moral, os crentes eles são chamados a viver na oração e esta feita no Espírito. A oração correta é a oração que é feita no Espírito. É necessário então que eu primeiro fale, por causa das distorções doutrinárias acerca do Espírito nos nossos dias, que eu primeiro fale o que não é orar no Espírito, para depois nós falarmos o que é orar no Espírito. E orar no Espírito, irmãos, não é cair em êxtase ou falar de maneira ininteligível. Isso não é orar no Espírito. Orar no Espírito é uma analogia, né, aplicada à oração, àquilo que Paulo fala acerca da vida cristã. Andar no Espírito. Então, o que é orar no Espírito necessariamente, de maneira específica? Orar no Espírito, irmãos, é orar conforme a palavra de Deus. Aqui o Espírito inspirou. Orar no Espírito é oração que se conforma com a vontade e o propósito do Espírito. É preciso que a oração seja no Espírito para que seja eficaz. As orações que não são movidas a partir do alto, elas são nécias, hipócritas e sem vigor. Tornam-se uma abominação a Deus. Não é a excelência da voz o que Deus considera. Não é qualquer aspecto externo de poder e exultação de quem ora, mas o Espírito, se ela é feita no Espírito. O homem, irmãos, como tal, está tão cheio de toda sorte de impiedade, que não somente ele não consegue ter uma palavra e um pensamento puro, mas ele também não pode ter uma oração pura e aceitável a Deus por Cristo, se não for no Espírito. Ela deve ser no Espírito, pois se não for assim, ninguém pode saber como se aproximar de Deus como convém, pois o Espírito mostra como convém em sua palavra, e sem a intercessão do Espírito, nossas orações não são aceitas, conforme Paulo fala em Romanos, capítulo 8. Então, orar no Espírito, irmãos, é orar pelo poder dele, com a ajuda dele e sob a orientação dele. Orar no Espírito é o consolo que o crente tem para que suas orações sejam aceitas e que o cumprimento dessa ordenança tenha, de fato, um efeito como meio de graça. Nossas orações feitas no Espírito são um meio de manter a comunhão com Deus em seu amor, ou seja, de nos mantermos em seu amor. Não podemos nos guardar do amor de Deus se não for orando no Espírito. E é interessante, irmãos, Calvino, comentando esse texto, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: o caminho da perseverança é aquele em que somos dotados com o poder de Deus. E ele conclui: daí, sempre que a questão diz respeito à constância, à perseverança na fé, devemos buscar asilo na oração. Por quê? O homem ora para perseverar, para manter-se no amor de Deus. Porque, embora seja o homem que deva perseverar e manter-se no amor de Deus, tal poder só vem de Deus e não do homem. E aí, preciso perguntar, irmão, como anda a sua vida de oração? Como você tem tratado ela? Você tem tratado como o seu Senhor a tratou quando ele esteve aqui entre os homens, orando continuamente? Ou você tem tratado como Adão, buscando sempre fugir da presença de Deus? Perceba a gravidade que há, irmãos, em nós desprezarmos a oração. Se a oração é um meio de nós nos mantermos guardados no amor de Deus, questione onde a sua alma está guardada se ela despreza a oração. Lembremos, irmãos, que o mau gosto, o repúdio pela comida é um sinal de um homem que está com o corpo doente. Assim também, o repúdio pela oração é um sinal de que a alma está enferma. O que te impede de ter uma vida de oração contínua?
O que te impede de ter uma vida de oração contínua? Falta de tempo? Diga isso ao Netflix, ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram, ao Snapchat, as horas a mais necessárias de sono que você passa. Não que seja errado, irmãos, em si usar essas coisas, fazer essas coisas. Não, o ponto não é esse. O pecado está em você querer usar dessas coisas como desculpa para tranquilizar a sua consciência, dizendo que você não tem tempo, quando você gasta inúmeras horas nessas coisas, essas coisas que são sem muita importância, né, infrutíferas. Por que você não gasta tempo com oração? Qual dificuldade você tem tido? Preguiça. Lembre-se de que a preguiça é inimiga da piedade e que Deus, ele se desagrada da preguiça. A não ser, irmãos, que fixemos certas horas no dia para oração, é fácil que nos esqueçamos dela. E aí, nós temos aqui a liberdade do Senhor, a liberdade cristã que o Senhor nos deu, de nós disciplinarmos a nossa carne que odeia a oração, e estabelecermos horas nos dias para a oração, como Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes. Ore quando acordar, ore em algum momento à tarde, ore nos cultos domésticos, encha o seu dia de orações privadas, curtas, longas, faladas, escritas, privadas em comunidade, ore. Discipline-se, busque isso do Senhor, para que você possa ter uma vida contínua de oração. Aqui, irmão, eu também lhe exorto a participar das reuniões de oração nas terças-feiras. Eu sei que o contexto, Recife como uma cidade muito grande, né, cada um tem um contexto que, de fato e sinceramente, impossibilita alguns de participarem das reuniões de oração. Contudo, se você não tem tais impedimentos reais, venha para a reunião de oração, para que possamos orar em comunidade. Exorto também a prática do culto doméstico. Se porventura você não faz, use do culto doméstico para orar com a sua família. Ensine a oração aos seus filhos. Ensine-as pela prática o inestimável valor da oração. Ela é um meio de comunhão e de nos mantermos a Deus. E mesmo que você não tenha filho ainda, faça o culto doméstico e use da oração como um meio de se guardar no amor de Deus. E por último, irmãos, perceba algo interessante acerca desse segundo meio. Judas une 2 coisas que muitos em sua prática e em seu ensino separam: a edificação na santa doutrina da palavra do Senhor e a oração. Veja, é uma tentação que nós de fato temos. Contudo, o que Deus uniu, não separe o homem. Se você alguma vez pensou dessa maneira ou tem agido assim, tentando separar aquilo que deve andar casado, arrependa-se, né? E busque se arrepender e fazer da maneira correta. Caminhar edificando-se na santíssima fé, em contínua e profunda, em contínua oração ao Senhor. E o último meio, irmãos, de nós nos guardarmos no amor de Deus, Judas vai dizer, é aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Timóteo, agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa palavra, irmão, essa palavra guardar, aguardar, esperar, é a mesma que é utilizada lá em Lucas capítulo 12, versículo 36. Você pode abrir, por favor? Lucas 12, 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar, ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. A ideia aqui, irmãos, é que esse servo aguardava a volta do mestre. Era uma expectativa que não era duvidosa, era algo que era certo. O seu mestre iria voltar. Então, esse aguardar a misericórdia de Cristo é aquela expectativa, né, que é certa. A manifestação da misericórdia de Cristo, quando nos levará para a vida eterna, é uma das coisas que o crente mais anseia. Como a noiva que anseia intensamente o noivo e o dia do casamento. Como um soldado que anseia intensamente o fim da guerra e voltar para casa. Ou como um filho que anseia intensamente encontrar como um órfão que anseia intensamente encontrar com o seu pai adotivo e ir para a sua casa adotiva. Tal espera é um meio de graça, pois por meio dessa espera, os nossos olhos não perdem de vista a misericórdia.
quando olhamos para o fim de tudo, irmãos, isso nos anima, né, a nos guardarmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus. É assim que nós nos guardamos no amor de Deus. Essa expectativa conduz à santidade, como diz João, 1 João, capítulo 3, versículo 3. Ele diz: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Perceba, irmãos, enquanto espera, obedece. E obedece, esperando. Nisso, guardamos-nos no amor de Deus. A forte expectativa, irmãos, da inauguração da nova era é evidência de que alguém já experimenta os primeiros frutos da nova era. E eu falo nova era aqui, irmãos, a consumação, né, a restauração de todas as coisas. Como um marido, veja, como um marido que, provando um pouco da comida que a sua esposa está fazendo, anseia ardentemente para que chegue logo o jantar, chegue logo o banquete. Um cristão, ele aguarda com ansiosa expectativa o dia do julgamento, no qual a misericórdia de Cristo o absorverá. É somente, irmãos, e aqui eu queria tentar para uma coisa importante, é somente na misericórdia de Cristo que nós esperamos. Veja, nós usamos todos esses meios que Deus nos deu para nos mantermos no seu amor, mas somente a misericórdia de Cristo é que garante a comunicação de graças à nossa alma, nesta vida e na vinda vindoura. E eu preciso perguntar, irmãos, como está a sua expectativa para a volta do seu Senhor? Como está a sua expectativa para a volta do seu Senhor? Você é semelhante ao servo mau e infiel, que quando o seu Senhor foi, passou a viver de maneira desordenada? Ou você é semelhante ao servo bom e fiel, que sabendo que seu Senhor voltaria, e sabendo que Ele é misericordioso, viveu de maneira que agradasse a Ele? Lembre-se, irmãos, que a expectativa da misericórdia é prova de que serei alvo dessa misericórdia. Se você não espera, se você não tem essa forte expectativa, questione a sua alma. Por qual motivo você não espera, ó minha alma? Questione a sua alma. Alguns de vocês já foram filhos, ou são filhos, ou têm filhos. E perceba o seguinte, você sabe que quando menino, ao fazer uma coisa errada, você queria tudo, menos que seu pai chegasse no final do dia. Talvez você não espere a vinda do Senhor, porque tem vivido de maneira reprovável a Ele. Encontre perdão na misericórdia dEle e ânimo para uma vida santa, na realidade da volta dEle. Agora, você não convertido, se estiver aqui, está aqui no nosso meio, não espere para amanhã. Encontre hoje a misericórdia de Cristo e você espere hoje a misericórdia de Cristo e você encontrará hoje. Encontrará hoje e encontrará amanhã quando Ele voltar. Ele voltará como um ladrão, ou seja, nem eu nem você sabemos a hora que Ele vem. Se você não confia nele pela fé, você não está guardado no amor de Deus. Você não encontrará misericórdia, mas encontrará juízo. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Volte-se para Ele hoje. Creia e arrependa-se dos seus pecados hoje. E você encontrará graça, encontrará misericórdia. Por último, irmãos, caminhando para o fim da nossa exposição, eu queria tentar para mais um aspecto que esse texto nos traz. Veja o aspecto trinitário dessa ordenança na vida cristã. Perceba, devo guardar-me no amor de Deus, Deus o Pai. Devo orar no Espírito, Deus o Espírito. E aguardar a misericórdia de Jesus Cristo, Deus o Filho. No final, irmãos, tudo vem de Deus, é operado por Deus e vai para Deus. Esse aspecto trinitário, irmãos, é a prova de que o esforço que a obediência baseada no Evangelho requer não é na força da carne, mas no poder de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não perca isso de vista. Tentar se manter no amor de Deus pelo seu próprio braço é o primeiro passo para a queda. Não perca isso de vista. Isso significa que você usa os meios que Deus lhes deu, mas você não confia nos meios.
Confia sim naquele que deu os meios e prometeu comunicar graça por meio desses meios. Essa é a estrutura. Não perca de vista esse contexto de nossa obediência. A obediência do crente que foi alcançado pela graça é chamada de obediência evangélica. Há duas características, pelo menos, da obediência evangélica. A primeira, já foi destacada, é a dependência, isto é, não é feita pelas nossas próprias forças. A segunda é a consciência de que as nossas obras, todas elas, são imperfeitas e manchadas com pecado. Elas são aceitas por causa de Cristo. Tal imperfeição, irmãos, veja bem, tal imperfeição não é desculpa para o relaxamento e não obediência às ordenanças de Deus. A realidade da aceitação de nossas obras por causa de Cristo é consolo para o crente, não desculpa. O crente verdadeiro encontra força para obedecer, não motivo para relaxar. Os hipócritas e falsos crentes relaxarão. Os verdadeiros crentes se levantarão e dirão: em Cristo, por causa de Cristo e para Cristo, nós obedeceremos e nos guardaremos em seu amor. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso coração se enche de alegria, Pai, e de gratidão pelo Teu amor derramado em nós por meio de Cristo Jesus e aplicado pelo Espírito Santo, Senhor. Nós agradecemos porque nós não éramos dignos desse amor e nada poderíamos fazer para ser amados, Senhor, e nada fizemos, pelo contrário, nós éramos Teu inimigo, Pai. E o Senhor nos amou, o Senhor nos atraiu a si e entrou em pacto conosco, Pai. Nós louvamos ao Senhor por isso, Senhor. Nós agradecemos também pela Tua instrução na Tua palavra, que nos mostra como viver agora, Senhor, estando no pacto com o Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para nos fortalecer para a obediência. Perdão, Senhor, quando nós somos negligentes, nós somos muitas vezes negligentes, Pai. Mas nós rogamos por força, para que o Senhor nos fortaleça, a fim de vivermos e obedecermos ao Senhor de maneira sincera e de maneira ardente, Pai. Nós oramos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.